Eu declaro sobre a sua vida as mais ricas bênçãos de Deus. Eu declaro que milagres sobrenaturais estão vindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Eu declaro que Deus está agindo na sua causa. Deus está agindo naquilo que você mais procura. Deus está fazendo milagres em sua vida. Eu declaro a abundância sobre a sua vida. Eu declaro que os seus planos darão certo. Eu declaro que a vitória está sobre a sua vida. Eu declaro que a paz, a alegria te seguirão todos os dias da sua vida. Eu declaro que Deus vai agir naquilo que você deseja, no seu impossível, no seu sobrenatural. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Deus vai fazer milagres em sua vida. Aleluia! Em certa ocasião, um homem foi condenado à prisão e teria que aguardar seu julgamento preso, acusado de um crime que ele não havia cometido. Ele foi injustamente condenado e posteriormente julgado a vários anos de reclusão, de prisão. Todos os recursos usados, seu advogado usou tudo que tinha direito, mas não conseguiu provar a sua inocência. Não existiam provas que o inocentassem. Ele foi para a sua prisão e as primeiras noites foram terríveis, onde ele passara momentos de dificuldades, apesar de, dentro da sua cela, não haver outros bandidos cruéis ou pessoas desse tipo. Mas ele sabia que ele havia sido condenado a passar mais de 15 anos sob a prisão e não haveria redução de pena no seu caso. Ele ficou bem ciente de tudo o que aconteceu. Nos primeiros dias ele chorou amargamente. Ele relutou em aceitar, em saber que foi privado de estar com a sua família, de ver seus filhos crescerem, que ainda eram todos muito pequenos. Mas ele era um homem de fé em Deus. Ele acreditava no impossível, no sobrenatural. Apesar de ter acontecido o seu julgamento, ele fora condenado. Ele acreditava que Deus poderia fazer algo e mudar a sua vida, mudar a sua trajetória. E ele começou a se lembrar, a se recordar de passagens da Bíblia, onde falavam de fé, de esperança. Ele começou a se apegar a essas palavras. E aquilo foi criando um ânimo, foi aumentando a sua fé. Ele já não ficara entristecido, já como antes de ficar naquela cela. Passado aquela dor inicial, ele começou a todos os dias, dentro da prisão, a profetizar a vitória na sua vida. Ele dizia para si mesmo que Deus era o seu juiz. Deus olhava por ele. Apesar de ele ser condenado, não haver mais recurso para ele. Ele cria no poder sobrenatural da fé. Ele acreditava que Deus estava agindo ao seu favor, que aquilo era um momento, era uma fase que estava ensinando algo a ele. Ele parou de reclamar e começou a agradecer a Deus, porque ele sabia que Deus queria ensinar algo para ele em meio àquela dificuldade. E ele estabeleceu isso em seu coração. E todas as manhãs ele declarava para a sua vida que Deus ia fazer algo impossível na vida dele. Deus ia transformar o choro dele em alegria, mudar as vestes dele de cinza em vestes de louvor. Deus ia fazer algo extraordinário em sua vida. E passado tempos, ele começou já a se imaginar vivendo a sua vida com a sua família. Ele abraçando seu filho, jogando bola com seus filhos, brincando, levando para o colégio, e todas as atividades que ele faria se tivesse em liberdade.
que ele aproveitaria cada minuto do seu dia brincando, se entretendo com a sua família, sua esposa, com as suas atividades normalmente. Ele parou de ficar dentro da cela se lamentando e ele vivia imaginando ele fora daquele lugar em todo o tempo. Ele começou a chamar as coisas que não são como se já fossem. Ele começou a viver aquilo que ele queria, mesmo ele não tendo ainda. Ele podia ver com os olhos abertos, nitidamente, ele em sua casa. Ao ir dormir, ele se imaginava que estava indo deitar com a sua esposa, estava dando um beijo de boa noite nos seus filhos, mesmo ele não podendo ver nenhum deles. Mas ele fazia isso todas as noites. Ele fazia isso todas as manhãs ao levantar. Ele se imaginava ele podendo abraçar a cada um antes dele sair para o seu serviço, antes deles irem para a sua escola. Ele imaginava cada detalhe disso, a sua vida extraordinária vivendo. Passado alguns meses que ele estava lá, cerca de uns 3 meses, houve uma notícia para ele. O seu advogado veio comunicar algo extraordinário sobre ele, que o juiz tinha revogado a sua sentença, tinha anulado a sua condenação. Algo sobrenatural tinha acontecido. Aquilo que já não havia recurso mais, não fora nem o advogado que entrou com nada, mas foi achado algumas provas que o inocentavam, coisas que não tinham aparecido antes, que ninguém sabia, nem soube como apareceu aquilo, mas simplesmente apareceu na sua vida. E ele foi posto em liberdade novamente. O Estado teve que indenizá-lo, ele ainda, pelo julgamento equivocado que ele teve. Eu quero dizer para a sua vida que Deus é o justo juiz. Se você fizer como este homem, que em meio à sua dificuldade, em meio às coisas, às adversidades, ele não olhou, ficou somente se lamentando. Teve um momento dele de lamentar, sim. Teve um momento dele parar, de ele não saber o que fazer. Mas ele lembrou que em Cristo ele é mais que vencedor. Ele começou a colocar na sua mente palavras de fé em todo tempo. Ele começou a declarar em todo tempo, em todo momento, que Deus estava fazendo algo grandioso em sua vida, em sua casa, em sua família. Deus estava agindo ao seu favor, em meio ao seu relacionamento, em meio a todas as coisas. Deus estava agindo e fazendo algo extraordinário em sua vida. E Deus mudou a sua situação, transformou aquilo que era impossível, mudou o quadro da sua história. Deus agiu em meio à sua família. Deus mudou a sua situação. E podemos ver que se ele tivesse ficado se lamentando, chorando, ali remoendo, sentindo-se injustiçado apenas, criando amargura no seu coração porque ele foi condenado inocentemente, ele estava pagando por um crime que ele não cometera. Se ele tivesse entretido dentro de si essas coisas, provavelmente ele estaria preso ainda, ele pagaria toda a sua pena preso. Assim como muitas pessoas, muitos casos de pessoas que foram condenados inocentemente, ficaram por muitos anos presos. Você já deve se ter deparado com alguma pessoa desse jeito, em alguma reportagem? Pessoas que passaram 20, 30 anos presos por algo que não cometeram, perderam a sua vida, perderam tudo, não viram seus filhos crescerem. A diferença entre um e outro é a fé aplicada. A diferença de você mudar a sua situação ou permanecer é a sua fé, é a maneira que você enfrenta um problema. Se você costuma enfrentar o seu problema se lamentando, chorando, murmurando,
reclamando de todas as coisas, você vai sofrer pelo problema. Não é isso que vai mudar. Talvez ele até passe, mas será muito mais doloroso o processo. Ao invés disso, comece a mudar as coisas, comece a profetizar coisas diferentes em sua vida. Comece a mudar, a profetizar a abundância, a paz, a alegria sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as pessoas que te fizeram mal, que de alguma maneira tentaram te prejudicar. Assim como esse homem que fora condenado, foi julgado, sem dever nada. Mas ele não ficou ali se lamentando, ele não ficou remoendo aquela situação. Ao invés disso, ele poderia ter feito isso, mas o que ele ganharia com isso? Remorso, depressão, quantas coisas. Se você ficar relutando com um problema, remoendo ele, você vai ter muitos motivos para continuar fazendo isso. Você vai achar muitas coisas para que você realmente reclame, você critique, você fale mal, mas isso não vai tirar você do seu problema. Você vai começar a vivê-lo ele em todo tempo. E quanto mais você fizer isso, e quanto mais você reclamar, você ficar pensando no seu problema, mais ele estará grande na sua vida, mais ele aumentará. Diversas pessoas que vivem situações depressivas, psicologicamente afetadas, não é que começou um problema gigantesco em sua vida. Foram pequenas coisas que começaram em sua vida. Mas ela não consegue enxergar a solução, ela não vê solução, simplesmente ela fica repassando aquela mesma coisa sempre. Enquanto você ficar pensando nos seus problemas, pensando nas suas dificuldades, você vai viver a sua dificuldade, o seu problema. Será muito mais difícil enfrentar qualquer coisa. Acredite que Deus está lutando a sua batalha. Deus está lutando por você. Se você não acreditar, Deus não pode fazer nada em sua vida. Porque tudo é pela fé. É a fé que vai tirar você do seu problema. É a fé em Deus que vai tirar você da sua dificuldade. Deus vai agir mediante a sua fé. A maneira como você vê as coisas. Você precisa mudar o seu modo de pensar, seu modo de falar, seu modo de agir. Começar a ver o sobrenatural, ver além da ótica humana, olhar além. Assim lá como Moisés no passado, em frente ao mar, ele não olhava apenas as águas do mar, ele podia ver a terra seca do outro lado, ele podia acreditar que eles iam atravessar, enquanto o povo que estava atrás dele, desacreditado eram, só conseguiam enxergar o mar, achavam que iam morrer. Moisés acreditava que eles já estavam do outro lado, ele tinha uma fé em Deus inabalável, que em meio a todas as conversas daqueles que estavam à sua volta, ele não se deixava abalar por aquelas coisas. Ele olhava para Deus, ele confiava na sua palavra, que eles iam atravessar o mar. Então você começa a seguir o exemplo dele e olhar além do seu problema, olhar além da dificuldade que está se levantando na sua vida, começar a ver pela fé o milagre, comece a declarar, mas para que você gere a fé em você, é necessário que você declare palavras de fé, é necessário que você comece a ver a sua vitória em todo o tempo. Você não se foque nos seus problemas. Se você se focar apenas no seu problema, você verá somente o seu problema. Você viverá em constante briga com o seu problema. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé. Comece a olhar para a sua vitória. Deus te chamou para você ser um vencedor. Deus te chamou para você vencer e vencer.
Então, para que você olhar para os seus problemas? Não olhe. Agradeça pela oportunidade que você está vendo aqui do grande livramento de Deus. Agradeça porque a vitória sua é muito grande. Agradeça porque isso é apenas transitório, passageiro. Comece a louvar a Deus em todo o tempo e Deus vai fazer algo grandioso em sua vida. Use versículos ao seu favor de fé. Pronuncie em todo o tempo. Repita para você, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Fale tanto para você, grave na sua mente. Você não precisa falar 100 versículos. Guarde um. Um é suficiente para a sua vida. Para gerar fé em você. Que Deus vai fazer muito mais além do que você pensa ou imagina. Segundo o poder dele que opera na sua vida. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E a sua palavra está repleta de promessas para você. O teu choro pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhã. Ao amanhecer, a sua alegria virá. Acredite que virá. Não apenas fale, mas repita várias vezes até você acreditar. Pronuncie. Diga palavras de fé para a sua vida e Deus te dará a vitória. Aleluia. Eu vou fazer uma oração. Deixe seu nome nos comentários abaixo desse vídeo, que estaremos orando por você, pela sua família, pela sua causa. Temos um grupo de intercessores que está orando 24 horas por dia e vamos orar por sua vida. Oremos. Pai, eu te dou graças por cada um que aqui está, pela tua palavra, que está tocando, está movendo em corações, em vida. O Senhor está operando um milagre sobre cada um. O Senhor está fazendo algo extraordinário sobre cada vida. O Senhor está agindo na causa impossível de cada um. Eu não conheço a necessidade de cada um, mas eu sei que tu sabes a necessidade de cada um. O Senhor está gerando fé em cada um, está despertando, está avivando a mentalidade, está transformando o entendimento. O Senhor dará a vitória a cada um dos teus filhos. O Senhor vai abençoar, vai curar, vai transformar aquilo que parece impossível. O Senhor está fazendo algo grandioso. E eu declaro a vitória sobre o teu povo. Eu profetizo a bênção sobre o teu povo que está agindo agora. Porque o Senhor é fiel e é fiel à sua palavra. Aleluia.